fim de uma análise, eu não sou tal. Eu sou aquilo que eu digo que sou, né? Eu sou aquele que diz. Então a gente começa uma análise achando que o analista vai dizer quem nós somos, mas o analista vai ajudar a gente a suportar o fato de que nós não sabemos quem nós somos, mas que nós fizemos algo com isso que nos tornou quem somos. É um paradoxo, né? Quando você descobre que o que você é tão aleatório assim, você não tem que defender muitas posições, né? A gente está o tempo todo defendendo um narcisismo, que é uma autoimagem que a gente acha que é fixa. E por isso a gente mata e por isso a gente morre. Mas na verdade, se você sabe que você é um ser feito de palavras que podem mudar, que podem se reconfigurar, se reorganizar, você não tem que se defender tanto. Você não precisa nem matar, nem morrer por elas. Ninguém precisa necessariamente de análise, diz a psicanalista Vera Iaconelli, convidada do Ilustríssima Conversa dessa semana. Se a pessoa não se reconhece como parte do sofrimento que enfrenta, ela deve procurar outro tipo de profissional para lidar com as suas queixas. E admitir que existe um sujeito, mesmo nas circunstâncias mais dramáticas, ela diz, é o ponto de partida da psicanálise. Sair do lugar de vítima, a Vera afirma, foi parte do próprio processo de análise dela, narrado em seu novo livro. Na obra, as experiências no divã são entremeadas com a reforma de uma casa e as memórias da sua família, terreno em que se destacam a figura do pai, um homem violento e imprevisível que mantinha outra família, e a morte precoce de 2 irmãos. Na nossa conversa, a Vera fala sobre a diferença da oralidade e da escrita na construção das memórias e diz que só conseguiu contornar certos resíduos da análise ao escrever esse livro. Ela também afirma que a psicanálise não foi muito generosa com as mães e que hoje, uma mistificação sobre a maternidade na teoria psicanalítica ainda dificulta a escuta de mulheres por seus analistas. Eu sou Eduardo Sombini e este é o Ilustríssima Conversa. Vera, seja muito bem-vinda ao Ilustríssima Conversa, é um prazer ter você aqui. Bom, ontem eu estava escutando uma entrevista sua sobre o livro, né? E você falava sobre essa dimensão ficcional da memória, digamos, né? Você dizia que se você escrevesse esse livro daqui a alguns anos, a história que você conta provavelmente seria outra, né? Se algum dos seus irmãos, por exemplo, né, escrevesse esse livro, a história da família também seria outra completamente diferente. E esse é um aspecto que você discute no seu livro, né? Para a gente começar, eu queria te pedir para falar um pouco sobre essa questão, né, de toda a narrativa ser uma ficção entre outras possíveis, né? Você escreve isso em algum trecho, quando você fala lá da sua terceira análise, né? Como isso que a gente chama, né, no senso comum de real, de realidade, se entremeia com o ficcional nessa sua escrita que é centrada na memória, centrada nas suas experiências, centrada no seu passado familiar. É muito importante pensar nisso, porque isso é a base da psicanálise, né? A gente chega contando histórias que são para nós muito concretas, muito únicas, são versões finais que nos trouxeram sofrimento ou alegria até, e que depois, quando você conta para um outro, faz do outro essa tua testemunha, você mesmo se escutando, você reconhece que talvez essas histórias não sejam tão escritas na pedra, né? E a psicanálise está sempre trabalhando com isso, que a gente tem são memórias de experiências e essas memórias elas se modificam conforme elas vão sendo revistas com a idade. Você vai criando distância, contando a história e aquilo é tão real quanto as outras versões, só que essa realidade ela é um pouco assustadora porque ela não é tão fixa como a gente gostaria. A gente gosta de acreditar que é isso e não aquilo, porque a gente se organizou em cima daquela crença, né? Mas para a psicanálise não, né? A verdade tem estrutura de ficção, a gente está sempre se recontando, nós somos feitos de histórias que são recontadas e novas versões recontadas a todo momento. Isso é que permite que a gente se livre de grandes perrengues que a gente teve na vida, porque na hora que você conta a história a partir de um outro lugar, você pode modificar a tua história, né? Por mais contraintuitivo que isso seja.
Uhum. E nesse exercício, né, de recontar essa sua história, o que que veio à tona, né? Como que você lidou com isso? Algo particular te chamou a atenção nesse processo? Olha, foi um grande processo de tentar acabar com a minha autocomiseração, né, de sair do lugar de vítima, não que não existissem violências que me poderiam colocar no lugar de uma vítima de uma certa violência, não é isso. Mas na medida em que eu fiz alguma coisa com essas violências, na medida em que eu tomei decisões a partir daí, na medida que eu tentei não repeti-las, né, não ser conivente ou enfim, eu lidei com aquilo de uma certa forma e eu me responsabilizando por aquilo, eu saio de um lugar de coitadinha, que eu acho que é muito producente para a gente, quando a gente reconhece uma violência, você não está negando a violência, mas você não é coitado ali, porque você é uma pessoa que pode dar uma resposta e isso te faz sujeito. E às vezes as respostas são muito limitadas a circunstâncias muito dramáticas e ainda assim tem um sujeito ali. Por quê? Porque eu estou falando de 6 filhos, de 8 filhos, na verdade, está vendo com uma história mais ou menos igual, que nunca é totalmente igual, e cada um deu uma resposta muito particular. Então tem sujeito aí, tem um sujeito que responde e que se responsabiliza pela sua própria resposta, e esse é o caráter ético da psicanálise. E aí a gente deixa de ser simplesmente um ser passivo e também deixa de ser um ser digno de pena. Você pode ter compaixão pelo outro, mas não tem por que ter pena, porque ninguém está no lugar de superioridade em relação ao outro. Isso que eu acho que para mim foi tão importante. Contar essa história cada vez mais livre do próprio peso. Uhum. E você contou essa história escrevendo essa história, né? Isso também é objeto de reflexão no livro, como o texto escrito tem particularidades, tem uma estrutura própria, uma organização própria, que é muito diferente do registro oral, né? Muito diferente da fala em uma sessão de análise, por exemplo, né? Então, eu queria te pedir para falar um pouco sobre isso, né? O que a escrita abriu como horizonte nesse processo, se você sentiu alguma limitação, enfim, né? O que que esse registro significou para a história que você estava contando? Olha, isso foi muito surpreendente, porque eu já estudava isso na psicanálise, a questão da passagem da oralidade para a escrita, como um fator, assim, importante no Lacan, né? Um estudo importante do Lacan, a questão da escrita. Mas quando eu vou lá e escrevo, eu me surpreendo, porque eu acho que a graça da psicanálise é que assim, você só conhece a teoria se você for vivendo as coisas, né? Então aquilo que eu estudava só realmente fez corpo para mim, só fez sentido para mim na medida em que eu vivi aquilo. Que o que eu vivi na escrita, na passagem para a escrita de algo que eu falava há mais de 30 anos no divã, foi descobrir que o papel não aceita tudo, não aceita da mesma forma que a fala. Por exemplo, a fala tem atos falhos, lapsos, que você vai lá e fala, eu não disse isso, vamos dar uma corrigida, mas já está dito, está no ar, acabou, né? O papel não, você escreve uma coisa errada, você volta e apaga, né? Mas mesmo assim, o papel ele tem uma concatenação que não aceita qualquer frase. E aí eu me vi tendo que reescrever coisas que eu falei durante 30 anos, porque elas não paravam em pé na escrita. Elas não faziam o menor sentido na escrita, elas exigiam uma explicação melhor, elas exigiam uma outra entonação mesmo, né? Então tem cenas, por exemplo, das mortes dos meus 2 irmãos, que ao escrever elas tomaram uma outra dimensão para mim, né? Ou das escolhas que meu pai fez, amorosas, familiares, que também eu fui descobrindo, o papel me devolveu, na escrita, me devolveu grandes espaços de reflexão que eu não tinha conseguido alcançar na fala em análise. E essa é a grande função que o Lacan vai dizendo, olha, nem tudo é possível de ser dito, nem tudo é possível de ser escrito, e cada uma desses lugares cumpre funções diferentes. E para mim essa função teve um destino para um certo resíduo da análise que só a escrita foi capaz de contornar, né? Isso está sendo super importante para mim. Uhum. Para a gente continuar, né, eu queria entender um pouco melhor o que te motivou a escrever o livro, no sentido não de empreender esse projeto escrevendo, mas de empreender esse projeto de uma forma geral, né? Da onde veio essa motivação?
Olha, como diz a André Del Fuego, né, a escrita ela é uma droga poderosíssima, né? Depois que eu já era viciadona em ler e agora eu me vi muito capturada por esse método, né, por esse sistema de você pôr sobre o papel, pôr em palavras as suas experiências que já foram tão recuperadas pela fala, né? Então é uma outra dimensão para aquilo que eu já vinha fazendo. O que me levou a escrever foi meu sofrimento, num momento de uma nova fase da minha vida, me havendo com a velhice, com o envelhecimento da minha mãe, me havendo com a questão da finitude, então, por fim, mas também uma mudança de casa real, que tinha a ver com uma mudança interna importante, que me levou para uma análise. Nessa análise, a quarta análise, já vendo o meu colega analista de um outro lugar, né, não um lugar idealizado, que a gente passa nas análises achando que o analista vai responder quem somos, e que é importante que a gente viva um pouco isso para sustentar a análise, mas ali já com uma outra intenção muito clara de ter momentos de escuta privilegiado. E ali eu formulei meu desejo de escrever para dar conta do sofrimento mesmo, para dar conta de um resíduo de análise que não consegui encontrar outro destino para isso, né, que são essas questões minhas com os meus pais, né. E foi isso que eu fiz. Então, essa quarta análise, ela, inclusive, ela terminou quando eu entreguei o livro, porque ali, por mais parece combinadinho que pareça, na verdade acabou desse jeito mesmo. Chegou uma hora que eu, de comum acordo, assim, não tinha mais o que levar para análise nesse momento. Não quer dizer que daqui a um tempo eu não volte para uma outra análise, não é? Mas as análises, elas são sempre on demand, tem que ter alguma coisa que te impulsione, né? Uma questão, um enigma, um sofrimento, alguma coisa que sozinho você não está conseguindo analisar. E foi isso, foi o sofrimento de me ver também, né, aos 60, me havendo com questões que redimensionam o meu lugar perante os meus pais e a vida deles também, né? Os seus pais, obviamente, têm um papel grande no livro, né? E a gente não vai conseguir, claro, falar em muitos detalhes da história deles, nem nenhuma das outras belíssimas histórias que você conta lá, né? Mas tem um termo que você usa que eu acho que sintetiza um pouco, né? Essa trajetória. Você diz que eles eram um casal de enjeitados, né? Fiquei com isso na cabeça, que era uma palavra que eu não ouvia há tempos, mas também porque é algo que você aponta que de alguma maneira funda como você enxerga essa herança dos seus pais, como você se vê no mundo também, né? Então eu queria te pedir para falar um pouco sobre isso, sobre esse termo, né? E como que você elaborou essa herança familiar ao longo das décadas. Meus pais, eles são dois sobreviventes de histórias familiares muito terríveis e terríveis no sentido dessa transgeracionalidade, né? Então são pessoas que vêm filhos de imigrantes, situações sempre muito difíceis e que vão tendo que, a cada geração tendo que superar a anterior, né? Tem uma dívida, a questão da pobreza, da migração e tudo mais. Então eles vão se havendo com aquilo e desse lugar mesmo, né? Minha mãe enjeitada, porque afinal foi adotada na maternidade, aquela adoção brasileira, né? Meu pai, porque dentro da família tinha um lugar um pouco mais desprestigiado, né? Ele bebia desde os 15 anos, ele era uma figura um pouco difícil mesmo. A gente não sabe exatamente o que se passou ali, mas ele se sentia rejeitado e veio essa palavra que, como você bem pontuou, é uma palavra antiga, né? E fez tão parte da minha vida. E desse lugar é difícil você, quando você tem uma descendência, ela te representa de alguma forma, né? Ela também diz de quem você é no mundo. A gente, quando tem os filhos, a gente quer que eles nos representem. Então, olha só como minha filhinha é lindinha, ela sabe cantar um poeminha, ela dança, olha como meu filho é bonito, inteligente, né? Então, são formas da gente se exibir através dessa família e dessa descendência. Então, eu acho que quando a gente tem pais tão desprestigiados, tão humilhados como eram meus pais, tão identificados com essa humilhação, porque a gente pode ser humilhado e não se identificar com a humilhação, né? Se ser humilhado e não se sentir humilhado, né? Eles transmitiram um pouco para a gente isso, assim, né? Uma ideia de, não, meus filhos talvez nunca sejam aquilo que eu gostaria que fosse, porque na verdade eu nem estou esperando que sejam muita coisa, porque afinal também não sou muita coisa, né? Uma coisa de baixas expectativas num certo lado e em algum momento também de repetir com os filhos a humilhação, que é um jogo muito
muito comum, né? Você vai tendo com os teus filhos um pouco da tua experiência com os teus pais, né? Da tua tentativa de reparação dessa experiência. Então, às vezes você se sentia muito humilhado e quer que seus filhos sejam a última bolacha do pacote, e eles têm que ser, o que também é terrível, né? Tem que vingar essa humilhação. Às vezes você os humilha porque não aguenta que eles tenham mais do que você. Então tem vários jogos aí colocados, né? Então, sim, são duas figuras que cada uma a seu modo foram enjeitadas, fizeram algo com isso e os filhos fizeram outras coisas com isso também, né? Você falou agora dos seus pais, né? E a maternidade, especificamente, é uma questão incontornável no livro, né? Você fala muito da sua mãe, da sua experiência como mãe, e também, que esse é um traço, né, da obra toda, em como esse tema específico, no caso ser mãe, está muito relacionado com os debates da psicanálise, né, desde Freud. Eu fiquei com um trecho na cabeça, né, aquele trecho que você escreve que o Lacan propõe que as mulheres devem ser mais mulheres que mães, né, que não deixem de ser sujeitos desejantes. E aí eu queria usar isso de gancho, né, para te pedir para explicar um pouco, né, muito resumidamente. Eu sei que esse é um debate de muitas e muitas décadas, mas enfim, né, como a teoria psicanalítica vem lidando com essa questão, né, porque parece, pelo que você diz, que é uma trajetória mais de abertura de horizontes, né, que as mulheres deixam de ser tão associadas à maternidade. Enfim, né, como que você olha para isso? Essa tem sido a minha pesquisa na psicanálise, né, há décadas. Ela tem sido por conta das minhas questões particulares com a maternidade, tanto como filha da minha mãe, quanto como mãe das minhas filhas. Porque a gente acaba estudando aquilo que precisa, né, mais do que aquilo que gostaria. E aquilo retorna como coisas não elaboradas, né. A psicanálise tem um modelo muito maternalista. Freud é extremamente maternalista, ele vai dizer que as mulheres são, acima de tudo, mães. A solução da feminilidade é a maternidade. E se ela se tornar uma espécie de mãe do marido, melhor ainda. O que cria uma cena incestuosa. Não precisa ser mãe do marido, acabou a vida sexual. O cara vai ter que transar fora de casa. Que era bem o modelo do século XIX mesmo, né? Que não é diferente de muito que se reproduz ainda hoje, né? De uma das trade wives, né? E modelos tradicionais que convivem com modelos mais arejados, mais modernos, né? Então essa tem sido a minha pesquisa ao longo de todo esse tempo, mostrando injustiças, mostrando violências, mostrando que é o meu livro anterior, o Manifesto Antimaternalista, né? No qual eu vou discutindo bastante isso, e que eu começo, olha que interessante, né, Eduardo? Eu começo esse livro contando que a minha mãe é adotada, e é uma adoção brasileira, bom, e depois eu vou falar de teoria e tudo mais. Então alguma coisa já estava ali pedindo passagem, sabe assim? Quando eu vou escrever o análise, eu me vejo de novo lidando com esse resíduo que estava já no outro livro, do afinal o que é ser mãe e ter tido uma mãe, né? E ter uma mãe, no meu caso. Como é que uma mulher hoje que leva uma vida, que tem uma sexualidade, que está no mundo, que produz, que trabalha, que tem ideias, que é super feminista, ainda consegue se haver com esses dois lugares da maternidade, né? E com histórias muito. A história da minha mãe é muito particular também, né? E acho que é uma coisa que eu estou fazendo o tempo todo. Agora, por exemplo, tô me havendo o que é a sexualidade de uma mulher de 60 anos. Uma mulher de 60 anos, que é muito diferente da sexualidade de um homem de 60 anos. Né? Que tá lá George Clooney, lindão, eterno lindão, feio. Ele é feio, eu acho ele feio, mas ele continua eterno lindo. Para eu me fazer bonita, eu tenho que fazer maquiagens e fazer coisas loiras. Então, acho que essa questão ela é uma questão perene para mim. E a psicanálise não foi muito generosa com as mães. Hoje não. Hoje, vários autores, eu me incluo entre eles, mas não só, muitas autoras e autores trabalham com essa desmistificação da maternidade dentro do texto psicanalítico, porque ela impede a gente de escutar os nossos próprios pacientes, sabe? Mulheres, no caso. Uhum, com certeza. Vera, você também fala no livro, né, nas suas intervenções públicas, dessa tentativa de buscar aprovação dos pais, né, buscar amor dos pais, também dos irmãos, nesse caminho, né, de tentar ser o que se imagina que eles esperam que a gente seja, né? É um esforço que parece sempre fadado ao fracasso.
E lá no livro você diz que a psicanálise vem para esculhambar esse tipo de lealdade, né, baseado em abrir mão do próprio desejo em nome da família. Queria te pedir para falar sobre isso, né? Como a psicanálise esculhamba essa lealdade, né? E por que se desvencilhar desse tipo de armadilha te parece tão importante, né? Olha, isso é um processo constituinte para a psicanálise, né? A gente começa ali dependendo totalmente da boa vontade de estranhos, que são os cuidadores principais, né? Os pais responsáveis. E é natural, é de esperar que a gente se aliene o desejo deles para poder ser aceito. Então, você se submete mesmo a fazer lá as gracinhas que precisa fazer para se alienar esses pais. Eles vão te chamar de menino, de menina, de fofa, de feio, de querido. Eles vão te chamar e você tem que se agarrar a esses nomes. Inclusive vão te dar o teu nome, né? Você chama Vera, chama Eduardo. Você tem que se agarrar àquilo ali. Aquilo é um isopor no meio do oceano. Você precisa daquelas palavras, você precisa se agarrar a elas, essa é a condição do humano. Isso se chama alienação e ela não é ruim, ela faz parte. Mas ela não vai sem a separação. Aquilo que permite que uma brecha, que permite que a gente diga não. Então, o bebê, você dá o leite, ele cospe, né? Ele já começa com aquelas birras de 2 anos logo. É um jeito de dizer, olha, você não pode ter tudo aqui. Isso aqui não pode ser tudo teu, entendeu? Eu preciso ser também. Preciso que você aguente que eu seja diferente daquilo que você esperava, que eu simplesmente seja o que for. Então, esse processo é básico, né? Alienação e separação são os processos da constituição subjetiva. O que acontece? Ao longo da vida, você vai fazendo essas negociações, né? Ai, papai queria que eu fosse hétero, eu sou gay. Papai queria que eu casasse, eu não casei. Mamãe queria que... Você não vai podendo completar o que os pais estão esperando. Você não pode, sob o preço de você não ser quem você é. E esse processo, quanto mais arejada a família, mais amorosa, mais ela tem capacidade de fazer o luto do que ela esperava do que você fosse e aquilo que você é. Ah, nosso filho não é evangélico, tá? Mas a gente gosta dele mesmo assim, vamos junto. Ah, o nosso filho. E vai indo, né? Não vai professar a mesma religião, não vai casar que nem a gente. Enfim, cada família tem suas expectativas. É importante que tenha. A graça é essa negociação, na qual, na medida que os filhos não correspondem a isso, porque eles têm os próprios desejos, esses pais possam fazer o luto do filho desejado e ficar com a criança real. Isso é um amor verdadeiro, né? Porque amar a si mesmo, né, o mimimi não tem valor nenhum, né? A graça é amar quem é o que é, a diferença, né? Então, quando a família exige que você deixe de ser em nome da família, a gente já está num modelo muito moderno de família, modelo burguês, que se organiza mesmo concentricamente, né, fechado sobre si. Tem modelos muito mais arejados de famílias nas quais as pessoas têm liberdade mesmo de escolha, né? Mesmo a família dos povos originários que estava aqui quando a gente chegou, tem um conceito de liberdade muito mais amplo que o nosso, uma forma de ver a diferença muito mais ampla que a nossa. Por isso que é importante hoje dizer que tem um preço para a gente ser que tem que cortar na carne, né? Tem alguma coisa que a gente tem que entregar ali para que pague o preço de que nem todo mundo vai gostar da gente e pode ser que não, que justamente a família não goste da gente. Porque a tendência é que você depois se cerque de pessoas que pensam como você, né? Isso é uma coisa que a gente tem que fazer, porque em nome da família a gente sofre muito nesse modelo nosso. Isso me fez lembrar, acho que no Nem Toda Mulher, né, o seu podcast com a Carol Pires, você estava falando disso, que você admira essas famílias que quebram o pau, né, que brigam, em que as pessoas elas podem expor a contrariedade, que tem até uma certa agressividade, não física propriamente, mas enfim, né, para mostrar, né, as diferenças e verbalizar isso, né. E acho que é um pouco que a psicanálise traz também, aparece no seu livro em outros trechos, né? Como negociar esses conflitos por meio, né, da briga, do desentendimento, da negociação oral, em vez de recalcar, em vez de esperar que as soluções se apresentem, né? Você fala isso sobre os casais também. Enfim, que papel você vê para esse tipo de relação? Olha, eu confesso que pessoalmente eu tenho muito aflição de briga, assim, porque eu vivi uma experiência muito ruim de violência gratuita mesmo, de grito, de quebração de coisas que eu abomino. Então eu fico muito intimidado em situações de violência. A não ser que eu tenha que defender alguém, isso eu já fiz várias vezes, vou lá, me meto, brigo,
se for uma coisa de uma cena de injustiça, eu entro mesmo, mas essas brigas familiares, elas me angustiam muito. Por isso que eu admiro que uma família consiga fazer isso de um jeito amoroso, e que não seja uma pura violência, que seja uma tentativa de um ouvir o outro até que se ouça, e no dia seguinte está todo mundo bem de novo, né? Eu não gosto da naturalização da briga, não é isso. É um tipo de briga que eu admiro, no qual as pessoas falam com veemência o que elas sentem, mas elas se escutam e ouvem também, né? Então você fala, mas você ouve e se chega em algum lugar, mesmo que no segundo tempo. Isso eu acho admirável. Na minha família, a minha família atual que eu construí, como eu sou muito sensível às gritarias, né? A gente consegue realmente conversar coisas muito profundas sem se alterar. Mas admiro quem aguenta. Não é para mim. Não é para mim. Pois é. Vera, eu queria falar aqui sobre um trecho, né, que também me chamou muita atenção, que você recorre à metáfora do olho do furacão para, né, definir um pouco a psicanálise, e acho que vale até ler um trechinho aqui, porque ele é bem bonito, né? Então vamos lá, abre aspas. Sendo a ausência a base do luto e o luto condição para o desejo, há então no começo uma falta irreparável que nos funda enquanto sujeitos. Passamos a vida em busca de algo que, se existisse, nos inviabilizaria, uma contradição em si mesma. Essa é a orientação de uma análise. Ela deve apontar para o olho do furacão, que é basicamente um vazio criado pelo vento que o contorna. Queria te pedir para explicar um pouco melhor essa ideia, né, que está tão bem escrita no texto, mas que, de alguma maneira, queria te pedir para falar um pouco sobre isso. Então, eu acho que a coisa mais chocante de uma análise é a gente reconhecer que a gente é feito de palavras. A gente sempre acha que a gente é feito dessa coisa palpável da matéria, né? Mas uma vez que a gente tem consciência de si, a gente adquiriu isso, tem essa capacidade de reflexão. Os outros animais, eles têm consciência, eles se comunicam, eles não têm essa capacidade de autorreflexão, de pensar na própria morte, né? A gente adquiriu essa capacidade linguística, que é uma capacidade muito complexa, porque ela também, as palavras. Se você falar para o teu cachorrinho coleira, ele vai correr para a porta e pegar a coleira, porque isso ele entendeu, entendeu? Mas ele nunca vai, esse significante coleira nunca vai deslizar, vai ser sempre a coleira mesmo. E a gente não, se você falar manga para você, você não sabe se é a fruta, se é da roupa, o significante, assim, enquanto você não tiver a frase completa, aquilo não, você não consegue atribuir significado. Então nós somos seres feitos desses significantes, né? Então no fundo, o que que tem? Tem um nada, esse zero, e um dia alguém olhou para esse filhotinho humano e falou: é o Eduardo, um menino lindo, filhinho. E esses significantes fizeram você, entendeu? Quer dizer, fizeram a minha Verinha, é isso, é aquilo. Nos fizeram, nós somos esses significantes. Mas se eu nascesse em outra família, seriam outros, né? Quer dizer, se outra pessoa tivesse cuidado de mim, seriam outros. Quer dizer, é tão aleatório, assustadoramente aleatório aquilo que nos faz ser quem somos. E a gente está procurando quem eu sou, como se tivesse escrito numa pedra ali, olha, eu sou tal. No fim de uma análise, eu não sou tal. Eu sou aquilo que eu digo que sou, né? Eu sou aquele que diz. Isso não significa que eu posso desdizer tudo que foi dito, não é isso, porque eu sou isso, mas que eu posso fazer novas versões disso, que eu posso tomar isso de um outro lugar, que tem uma liberdade assustadora aí, né? Então a gente começa uma análise achando que o analista vai dizer quem nós somos, mas o analista vai ajudar a gente a suportar o fato de que nós não sabemos quem nós somos, mas que nós fizemos algo com isso que nos tornou quem somos. É um paradoxo, né? Por isso que o fim da análise é tão curto-circuitado, porque ele revela o paradoxo da nossa existência. E aí olha que legal, Eduardo, quando você descobre que o que você é tão aleatório assim, você não tem que defender muitas posições, né? Você não tem que defender muitas posições. Ah, eu sou isso, eu sou, né, recatada e do lado. Não, pode ser que amanhã eu esteja fazendo outra coisa, entendeu? Então eu não tenho que defender posições. Se uma pessoa me fala uma coisa que eu não quero ouvir, eu posso pensar de fato se eu sou aquilo ou não. Ah, Vera, você é racista. Deixa eu pensar. Não é agradável pensar sobre isso, mas talvez eu possa pensar sobre isso. Não vou morrer, porque eu não tô. Não é uma coisa tão
narcisicamente investida. Aí eu posso pensar, posso me rever. Então a gente está o tempo todo defendendo um narcisismo que é uma autoimagem que a gente acha que é fixa. E por isso a gente mata e por isso a gente morre. Mas, na verdade, se você sabe que você é um ser feito de palavras que podem mudar, que podem se reconfigurar, se reorganizar, você não tem que se defender tanto. Você não precisa nem matar, nem morrer por elas. Uhum, perfeito. Bom, você falou no começo, falou agora, né, sobre o fim da análise. Eu queria te pedir para explicar um pouco melhor, porque você está falando de terminar uma análise, mas no seu caso é muito mais que isso, né? Você passou pelo passe. Eu queria te pedir para explicar o que isso significa também. Enfim, falar sobre esse processo. Olha, tem dois níveis do questão do fim da análise. Tem um lado que é perene, né? Quer dizer que eu sempre vou analisar minha experiência no mundo e por momentos eu vou poder fazer isso por minha conta, através dos meus sonhos, das minhas reflexões, né? Do fato de que eu não estou só vivendo, mas eu quero saber o que é estar vivendo. E tem um lado que eu posso fazer isso junto com um colega que vai me escutar, isso nunca está fora de questão para mim, né? Contratar um colega que me ouça e que me ajude a fazer dessa reflexão um momento mais especial, mais bem cuidado. Isso pode ser até o último suspiro. Tipo, enquanto eu estiver viva, a análise vai acabar só quando eu morrer, vamos dizer. Mas tem uma outra coisa que acaba numa análise, isso é muito precioso que o Lacan traz e que gera um pouco de confusão na diferença entre essas duas coisas, que é assim, quando você começa uma análise, você se apaixona pelo analista, né? Você acha que ele sabe tudo, que ele é o máximo. Você acha que ele sai da casa dele, que não tem filhos, cachorro, gato, nem nada, nem marido, e ele vai te encontrar e só te ouve, depois ele se evapora novamente. Ele não vai no supermercado, ele não vai na praia de maiô, a pessoa está ali para você, não quer imaginar a figura dele, porque ele é só para você. E essa é uma paixão que chama transferência. O que é essa paixão? Que o Freud logo sacou que não era pela pessoinha dele, que não era amor ao Freud, ele foi muito digno, não seduziu nenhuma paciente, não tentou nada com nenhuma, porque ele sabia que não era com ele o negócio. A questão era, você imputa ao analista, e ele pode ter 100 anos mais que você, e você continua apaixonado por ele, por quê? Porque você imputa ao analista um saber sobre quem você é. De novo, aquilo que eu estava falando antes. Essa pessoa vai saber quem eu sou, ela vai saber qual é o meu sintoma, ela vai saber o que eu tenho que fazer, ela vai me dar a resposta final. Então, é um suposto saber sobre quem eu sou. E isso vai que nem uma cenoura na frente do burro, te levando ao longo da análise, porque ele sabe, ele sabe, ele sabe. Ah, isso que ele falou, isso hoje deve ter a ver com aquilo, ah, ele quis dizer aquilo. E você está todo nesse jogo e tudo bem. Esse é o jogo da análise, ele é maravilhoso. E é muito reconfortante imaginar que tem alguém que sabe. O que é o fim da análise? O fim da análise, que é o olho do furacão, ninguém sabe. Isso é muito desconfortável, isso é muito iconoclasta, isso é muito arrebatador. Por isso que o final da análise, que é o passe, que o Lacan vai dizer, e que não é tão fácil quanto só seguir fazendo análise, porque é uma passagem dentro da análise, mas é a orientação de uma análise, pelo menos a lacaniana, é esse atravessamento da fantasia de que o outro sabe de mim, que existe uma resposta final sobre mim, e que está ligado a uma forma de existir minha. Então, o que eu fiz com a minha experiência no mundo? Eu fiz uma coisa e você fez outra, e outro, quem está ouvindo a gente fez outra. Cada um deu uma solução única para essa experiência tão desconcertante que é a existência humana, né? Então, mesmo tendo passado por essa desmonte do dispositivo analítico, onde o analista deixou de ser a voz da razão, a última palavra, eu vou continuar fazendo as minhas análises oportunamente, eventualmente, talvez não faça mais, talvez faça mais algumas, mas o que caiu para mim é o lugar que eu punha o analista, ou seja, o lugar que eu me punha na relação com o meu próprio inconsciente. Então hoje, se eu chamo um colega para me escutar, e se ele aceita me escutar, eu sei que ele é um colega, eu sei que ele vai no supermercado, vai na praia de maiô, é um colega, eu vou encontrar com ele, entendeu? Eu não tenho mais expectativa, só pago para ele me ouvir numa certa qualidade de escuta que no dia a dia a gente não tem. Vera, no livro você fala também sobre os erros, né, dos analistas, os acertos, se a gente puder chamar assim, né?
Você diz que você distingue 3 erros, né? Os erros de cálculo, a falta de talento e de conhecimento e os erros de má fé, e diz que cada um cobra o seu preço. Sobre o que funciona, a conversa é um pouco mais complicada, mas a ideia é que os acertos, né, só são descobertos depois, na sessão seguinte, ou depois de mais tempo. Então, pensando nessas suas 4 análises, né, desde a primeira, que você aponta que foi cheia de problemas, quais erros e quais acertos dos seus analistas mais te chamam a atenção, né? Como que você olha para essa questão? A gente tem um problema muito sério hoje, que é essa profusão de pessoas que se autodenominando analistas, né? Que a gente sabe que é mais uma questão de um certo mercado neoliberal de faça você mesmo e teu emprego tá ruim, então vai virar analista e vai ser feliz, mas não quer pagar o preço do que é se tornar analista e parece tão simples, isso é muito, é uma praga, é muito desagradável mesmo. Então é importante falar disso, né? O analista ele se funda na análise, né? Ele se constitui numa análise, porque o analista ele só vai entender a teoria à medida em que ele estiver vivendo aquilo em análise, e ele só vai entender a análise com a formalização da teoria. Então ele precisa voltar nas experiências que ele teve em análise e reconhecer e nomear. Tem um longo bate-volta aí nesse processo. Mas não só, ele tem que estar dentro de uma circulação, não precisa ser uma instituição, mas ele tem que circular entre pares que o reconheçam e para quem ele preste contas do que ele faz. Então, em supervisões, em debates, em mesas, em conferências, em escrita, no qual as pessoas leiam o que ele fala e veem a qualidade do que ele faz. Então, sem essas 3 coisas não rola um analista, tá? Agora, o que que a gente tem? Tem a hora do vamos ver lá, que é sentar lá né, na sua cadeirinha e ouvir quem está no divã. E que você pode não ter talento para fazer isso, você pode ter estudado, não ter, porque como tudo na vida, existem talentos, né? O talento de um psicanalista é uma bizarrice, é uma coisa muito bizarra, você passar 8 horas por dia ouvindo as pessoas comentarem sonhos, vida sexual, problemas, sintomas, numa conversa louca, uma conversa muito louca na qual você não pode dar o contraditório, você não pode dar palpite, você não pode julgar, você não pode aconselhar, e você está tentando ouvir o inconsciente, que é aquilo que a pessoa não quer falar. Uma conversa de maluco, super antissocial, não tem antissocial no sentido de que não tem nada a ver com o que a gente faz na sociedade. Você não tá, o Lacan é muito claro, você não está lá para entender. Se você entendeu, você está partindo do que você vive na tua vida, você está ali para criar enigma, para que a pessoa se entenda. E você entenda depois que a pessoa entendeu. É muito interessante. Então, a minha primeira análise foi um show de erros, né? Erro de cálculo, erro de talento, não sei o quanto de má fé tinha ali, eu acho que tinha uma incompetência muito grande mesmo, uma falta de análise muito grande, foi horrível. Mas as outras 3 foram realmente de altíssimo nível, né? São pessoas talentosas, são pessoas agindo com boa fé, muito conscientes do que é ser um psicanalista, com um longo percurso analítico pessoal, mas com cálculo muito fino. E quando errava o cálculo, eu percebia também, às vezes sim, às vezes não, mas não estragava o trabalho todo, porque é um cálculo, você pode errar o cálculo, né? Se você tem aquele lastro transferencial de qualidade, de uma pessoa talentosa, que sabe para onde ela está dirigindo uma análise, ela pode até errar o cálculo. O que é errar o cálculo? Uma vez eu me precipitei muito na interpretação de um sonho de um paciente. Falei, nossa, que aparece um monstro aí, né? Parece que isso é um monstro, que esse pai é um monstro. Mas ele tinha dito isso no sonho, né? E ele ficou arrasado, assim, quase que eu perco o paciente por causa disso. E aí ele voltou e falou, olha, fiquei muito mal, não queria voltar, porque eu precipitei, ele não estava preparado. Ele fala que o pai é um monstro, mas ele não consegue ouvir, né? Para mim, pai monstro era uma coisa já muito que eu já podia ouvir perfeitamente na figura do meu pai, não era uma coisa, um tabu para mim, eu me precipitei, mas isso é um erro entre muitos, claro, são 30 anos de clínica, né? Mas esse cálculo, se tendo um lastro, ele vai, senão ele bota tudo a perder, né? Você falou aqui de transferência, a gente falou logo no começo, né, sobre
escrever, se colocar publicamente, se expor. E eu queria te perguntar se essa é uma questão, né, com os seus pacientes, uma preocupação sua, que o público em geral saiba dessas suas histórias super pessoais, né, e que os seus analisandos também tenham contato com isso, né? Como que você lida com essa questão? A gente tem uma ilusão de que o Freud ficava ali também escondidinho, mas Viena era uma Vila Madalena, né? Todo mundo se conhecia, pessoas que faziam análise eram pessoas muito específicas, então não tinha essa coisa antissocial que se imagina do analista, eles circulavam. E eu circulo, assim como Contábil Caligares, assim como Christian Dunker, assim como antes o Winnicott, também circulava na rádio, e a Françoise Doutor, e a gente vai sabendo com isso na análise. Tem paciente que não quer saber nada que a gente faz fora, eles preservam a análise, tem paciente que fica atrás para saber tudo, vai ter que ver em análise por que faz isso, né? Tem paciente que é mais ou menos. Então, isso também fala do paciente, também fala do analisante, né? E a gente interpreta isso em análise. Quando faz ruído, a gente tenta entender o que estava em jogo, por que a pessoa procurou, né? Enfim, estamos expostos, né? Eu tenho uma certa ilusão de achar que as pessoas não vão fazer usos que não digam delas mesmas. Na verdade, o uso que fazem da minha exposição é da vida deles, né? Diz deles também. Mas era uma coisa que eu queria fazer, eu não abriria mão de uma coisa que eu queria fazer em nome de nada, né? Seria abrir mão do meu próprio desejo, que eu acho que é muito contraditório com quem trabalha com a afirmação do próprio desejo, né? Eu precisei escrever, eu quero escrever, vou continuar escrevendo e se isso atrapalhar alguma análise, sempre tem outros analistas por aí fazendo outras coisas. Eu não sou a única, aliás, tenho pouquíssimos horários, então eu acho que é uma questão que eu assumo o risco. Para recapitular, Vera Iaconelli é autora de Análise, que acaba de sair pela Zahar. Vera, foi um prazer conversar com você. Muito obrigado pela sua participação aqui. Querido Eduardo, muito obrigada pelas perguntas e sucesso aí com a Ilustríssima. Este foi o Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som foi feita pelo Rafael Conkle. Se você tiver algum comentário, crítica ou sugestão, não deixe de me escrever. Pode ser pelas redes sociais ou pelo meu e-mail, eduardo.sombini@grupofolha.com.br. A gente se vê daqui a 2 semanas. Até lá. Quer ser professor? A Faculdade SESI de Educação é para você. Cursos de licenciatura gratuitos com prática em sala de aula desde o 1º ano. Construa futuros. Escolha ensinar. Saiba mais em faculdadesesi.edu.br.